Fala galera da Rubro News, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E ó, tô chegando com muita informação, pré-jogo Flamengo e Resende amanhã às 4 horas no Engenhão. Vamos falar sobre o mercado da bola, atualização de Thiago Mendes, esse namoro à distância Flamengo e Thiago Mendes. Diego Rossi, o Flamengo insiste no jogador, mas tem rival entrando na briga. Tem atacante também podendo deixar o Flamengo rumo a Major League Soccer. Muita informação, Pedro muito triste. Vocês vão ver a foto do Pedro muito triste, né, no treino do Flamengo. Essas e outras não perco agora aqui na Rubro News. Vem comigo. E é isso aí, galera. A gente começa o vídeo hoje. Antes de começar as notícias, eu peço a você, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, deixe o like também nas lives e em todos os conteúdos da Rubro News Futebol Clube. É muito importante para o nosso crescimento, ainda mais agora que o YouTube não está ajudando muito, né? Então você que não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, é muito importante para você ser notificado, né? E deixe o like, tá aqui no vídeo, não esqueceu ou já esqueceu, deixe o like que é muito importante, beleza? Vamos começar a falar sobre o jogador que pode deixar o Flamengo, é o Thiaguinho, né? O Thiago, ele pode deixar o Flamengo e ir para Major League Soccer, tá? O time da Major League, né, fez uma proposta por empréstimo, né, e o Flamengo deve aceitar. Eu vou lembrar a vocês que o Thiaguinho, o Flamengo fez a contratação dele junto ao Náutico na época por 7 milhões de reais, mais ou menos o que valeu o Marinho do Santos, né, e a proposta é do Houston Dynamo, lá da MLS, como a gente falou, né, fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. E o Flamengo pode sim estar negociando o atleta. Então é um jogador que deve sair do elenco do Flamengo. Não tem tido realmente recebido oportunidades. E o Thiaguinho deve então disputar a Major League no Houston Dynamo. Empréstimo até o final do ano com opção de compra. Essa é a primeira informação, tá? A segunda informação a gente vai falar sobre pré-jogo. Flamengo e Resende 4 horas no Engenhão. O Flamengo pode ter 2 reforços para essa partida, né? De repente você está vendo esse vídeo aqui, já deve ter até saído a lista dos relacionados. Mas o Thiago Maia e o Gustavo Henrique treinaram, né? E tem possibilidade de voltarem a ser relacionados para essa partida. O Rodrigo Caio, esse sim, continua fora. O Gustavo Henrique, ele que ficou de fora da partida contra o Madureira, porque estava com o 3º cartão amarelo suspenso, mas também ficou de fora por lesão, ainda com dores no joelho, contra o Botafogo na última rodada, na 8ª rodada, também no Engenhão, vitória do Flamengo por 3-1. Então o Thiago Maia, que teve um corte muito fundo, né, numa dividida com o Davi Luiz, num treinamento, quase que ficou exposta a tíbia. Na verdade a tíbia ficou exposta, né, só que não houve fratura, fez um procedimento cirúrgico, já está se recuperando, estava se tratando no ninho, foi a campo, treinou com desenvoltura e pode ser uma surpresa entre os relacionados do Paulo Souza. Realmente, se ele pintar como titular, vai ser uma grande surpresa, mas ele pode sim ficar no banco de reserva. E aí o João Gomes, que tem sido um dos destaques do Flamengo no início do ano, deve ser mantido, né? O Andrés também jogou uma boa partida, né? Foi muito bem no jogo, no clássico contra o Botafogo. Além dele, o Ilharão e o Diego Ribas são as opções para a posição, né? Então o Flamengo deve contar aí com o Thiago Maia e também, a princípio, o Gustavo Henrique. São reforços para esse jogo contra a equipe do Resende pelo Campeonato Carioca. E lembrando, o Flamengo vencendo já se garante e se classifica para a semifinal da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O Flamengo vencendo já carimba a classificação da competição. O Flamengo corre para de repente jogar contra o Vasco já no gramado novo do Maracanã. Então, é difícil, mas o Flamengo conta com essa possibilidade. Falando do Thiaguinho, falando do pré-jogo, o Flamengo deve ter algumas modificações. O Paulo Souza parece cada vez mais ter o elenco em suas mãos. Taticamente o Flamengo vem evoluindo muito, né? E o Flamengo deve, obviamente, colocar uma equipe muito forte. E falando do pré-jogo, eu vou botar uma foto aqui, inclusive, do treinamento do Flamengo. Como o Pedro está triste, né? O Pedro está muito triste no Flamengo, segundo o Palmeiras, está insatisfeito. A gente vai colocar agora aí na tela a imagem do Pedro triste. É brincadeira, né? Falar que o Pedro está triste. A gente vai botar aí na foto, ó. Tá ele, o Davi Luiz, o Andrés, o Pedro insatisfeito no Flamengo, jogando no clube, né? O maior clube do futebol brasileiro, o maior clube da América do Sul, ganha 900 mil reais por mês, mora no Rio de Janeiro e está muito triste. Está vendo aí em fotos, enquanto o Julião está falando, realmente o Pedro está muito infeliz. Aliás, ele ficou revoltado
com a informação que surgiu da imprensa paulista, acho que a comunicação do Palmeiras falando que ele aceitou a proposta, e obviamente isso foi desmentido, né? O Pedro não aceitou proposta alguma do Palmeiras. Segundo o Mauro César Pereira, eu tinha falado alguns dias atrás, já tem um vídeo aqui falando sobre essa possibilidade do Pedro para o Palmeiras. Eu vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, né? Aliás, eu quero a opinião de vocês aqui, ó, sobre o Thiaguinho na MLS, se você conta com o Thiago Maia e Gustavo Henrique contra o Rezende, e também toda essa situação do Pedro. Ó, coloca aqui, explode de comentário que o Julião lê todos, né? E aí eu quero a opinião de vocês sobre a situação de Pedro e Palmeiras. O Pedro desmentiu essa informação, em momento algum ele aceitou a proposta do Palmeiras. O Mauro César, como eu estava falando, disse que o Palmeiras poderia chegar até uma proposta de 20 milhões de euros, em torno de 127 milhões de reais, 120 milhões de reais. O euro está a 6 reais aí, né? Mais ou menos em torno de 120 milhões de reais, mas o Flamengo não aceita e não vai negociar o Pedro. Não é só com o Palmeiras, não vai negociar com nenhuma equipe no futebol brasileiro ou da América do Sul. Só lembrar que o Yuri Alberto, por exemplo, foi vendido por 25 milhões de euros ao Zenit, né? E com todo respeito, Yuri Alberto e Pedro não dá nem na mesma prateleira para começar a conversar. Então, falamos sobre o Pedro, né? Que está muito triste. Falamos do pré-jogo. Vamos falar agora da informação do jornalista Jonas Stelma, né? O Jonas, ele apurou, eu até separei aqui, vou buscar aqui as informações para você, dar um abraço para o meu parceiro e grande jornalista Jonas Stelma. Ele falou direto com o empresário do Alan Patrick, o André Cury, né? E o André Cury falou com o Jonas, aliás, em exclusividade. Eu vi muito jornalista falando aí que conversou com o André. O próprio André falou que em momento algum falou com pessoas ligadas a Flamengo ou algum jornalista sobre o assunto. Ele confirmou a informação de que o Alan realmente fez uma cirurgia de uma hérnia na Alemanha, e por isso, quando ele foi fazer essa cirurgia da hérnia e está tendo todo esse problema lá entre Rússia e Ucrânia, ele não está no país ucraniano. Então ele estava na Alemanha, da Alemanha ele voltou para o Brasil, ele chegou no Brasil na sexta-feira, ontem, né? Fez uma intervenção cirúrgica, ele fez uma cirurgia, né? Estava com uma hérnia e ele já está no Brasil. A boa notícia é que o Alan Patrick não está em Kiev, não está na Ucrânia, ele que é jogador do Shakhtar Donetsk, não está em Donetsk, né? Ou na Ucrânia, no caso, já está no Brasil, e falou que em momento algum, palavras e aspas do Cury na entrevista, né, no contato do Jonas Stelma. Ele fala o seguinte, e usa o seu Twitter como meio de informação. Em contato com o André Cury, empresário de Alan Patrick, o mesmo disse, abre aspas, não houve procura ou sondagem do Flamengo pelo meia Alan Patrick. Pode até acontecer, mas até o presente momento, neste momento, deixa bem claro isso, nada, nenhum contato telefônico, revela o empresário do jogador. Então tá aí a informação do Jonas Stelma, entrando em contato com o André Cury, mas eu conversando com o Jonas, ele deixou bem claro que em momento algum o Cury falou ou se negou que pode vir a ter um contato, tá? Inclusive ele até acha que o Flamengo deve fazer um contato, pelo menos para saber a situação do Alan. Eu tenho uma informação próxima do Jonas, que não teve o contato, segundo o Jonas, conversou com o André Cury, mas o Flamengo sim prepara a entender toda essa situação, inclusive contratual. O Alan tem contrato até dezembro de 2025, é uma posição que o Flamengo tem carência. O Flamengo sim procura um jogador com oportunidade de mercado nessa posição. Não é uma preferência, ou na verdade não é uma urgência, segundo Paulo Souza. Eu já discordo, acho que o Flamengo precisa de um jogador dessa posição. Eu gostaria de saber a tua opinião. Você, torcedor e seguidor da Rubro News, coloca aqui nos comentários. Gostaria de ter Alan Patrick caso o Flamengo realmente procure o atleta e o empresário André Cury formalize uma proposta? E aí, será que o Shakhtar Donetsk vai facilitar? Acho até, tá? Isso é só uma questão de opinião, que eu gostaria da opinião de vocês, que todos os jogadores com contrato ou não longos vai ter essa situação difícil de querer voltar a jogar a Ucrânia, né? Na Ucrânia, principalmente no Shakhtar e no Dinamo, que são as grandes equipes, e tem muitos brasileiros lá. Se eu não me engano, o Shakhtar tem 12 brasileiros. Então tem toda essa situação contratual. A gente pensa aí, a gente torce primeiramente para a pessoa, Alan Patrick, e o profissional é um grande jogador. Para mim teve uma boa passagem entre 2015 e 2016. O Flamengo está atento em a possibilidade do mercado, né? E o Flamengo monitora, mas segundo o André Cury, a entrevista ao Jonas Stelma já falado aqui, por enquanto não tem absolutamente nada. Então falamos do Thiaguinho, do Alan Patrick, do pré-jogo. Vamos falar da situação de Diego Rossi e Thiago Mendes, mercado da bola.
O Diego Rossi, a informação, olha, o meu turco realmente não é muito bom, eu de antemão já peço desculpa para vocês, mas o Omer, vamos lá, olha o nome do jornalista, Omer Seykiblas, é isso mesmo, Seykiblas, é isso aí. Não, Selik Basili, é isso, Selik Basili, é isso aí, Selik Basili, Omer Selik Basili, é um jornalista turco, né? Ele diz que o Flamengo tem tratativas com o Diego Rossi. Aliás, a gente tinha informado isso, né? Lá atrás, quando o Marcos Braz desembarca no Rio de Janeiro, teve a informação do GE, o Diego Rossi e Flamengo estava tudo muito encaminhado, mas surgiu aquela informação que o Fenerbahçe já tinha colocado no balancete que iria fazer a opção de compra do jogador. Eu não sei qual o tipo de negociação que o Flamengo está fazendo com o Fenerbahçe da Turquia, ele que é jogador do Los Angeles FC dos Estados Unidos, está emprestado até o meio do ano, tem contrato com o Los Angeles até o final do ano. E a informação do jornalista turco é que o Flamengo chegou a um acordo verbal com o Diego Rossi. Isso a gente já sabia. No entanto, a chegada de Vitor Pereira ao Corinthians e o interesse por Rossi podem prolongar o processo. Rossi, que se mostra entre os jogadores mais valiosos da MLS, segundo o Transfermarkt, vale 12 a 14 milhões de euros, não pode estrear no Fenerbahçe. Né? Essa é a tradução. Há uma grande possibilidade de que ele vá para o Brasil. Olha, eu vou falar uma coisa, né? Primeiro, o Corinthians tem que resolver aquela situação toda da justiça com o Jadson, né? Ex-jogador do clube, campeão brasileiro. O Corinthians tem algumas contas bloqueadas. Eu acho que o Corinthians primeiro tem que pensar em pagar o pessoal. Há pouco tempo, o Paulo Pitombeira realmente confirmou que não tinha nada com o Flamengo. Em momento nenhum ofereceu o Roger Guedes para o clube, mas confirmou que o Roger Guedes estava com salários atrasados, né? E o Roger estava um pouco insatisfeito quanto isso. Então acho que antes de pensar em contratar, né, ele deveria primeiro pensar em manter o seu plantel em dia, né? O Diego Rossi, que foi jogador do Vitor Pereira no Fenerbahçe da Turquia, a sua última equipe, inclusive, que ele comandou antes de se tornar treinador do Corinthians. Então, segundo o Omer Selik Basili, né, o Flamengo tem acordo verbal com o Diego Rossi, analisa essa situação contratual Fenerbahçe e Los Angeles FC, mas parece que também quem está de olho, não só o Internacional já há algum tempo, agora o Corinthians, até porque o Vitor Pereira foi treinador do atleta uruguai de 23 anos e que também defende a seleção do seu país. Vamos aguardar. Sobre Thiago Mendes, o Flamengo continua esse namoro à distância com o Thiago Mendes. Eu falei alguns dias atrás com a Kelly Mendes, né, a esposa do jogador, via Instagram, e ela tinha falado comigo, né, na época que realmente tinha uma reunião marcada com empresários sobre o futuro do Thiago Mendes. O Flamengo teve trocas de e-mails, né? O Flamengo foi lá, a intermédio de Marcos Braz e Bruno Spindel, tentar a contratação do jogador. Para agora, né, o Flamengo tomou um segundo não, podemos dizer assim, mas o Flamengo pensa ainda em contar com o jogador. Claro, essa situação do Banco Central, essa situação que o Flamengo pode ter piorado ou não, esse processo judicial, o Flamengo ainda ganha na justiça, está ganhando por 1-0, são 4 votos. O Flamengo olha com muita tranquilidade, como gosta de dizer o Marcos Braz, mas atento, né? O Flamengo pensa sim em contar com o Thiago Mendes antes mesmo de junho. Possivelmente o Flamengo não conseguir ter êxito novamente nessa segunda tentativa, teve na primeira no meio do ano passado. O Flamengo pode tentar sim, no meio do ano, deste ano de 2022, mais uma vez, a tentativa pelo Thiago Mendes. O contrato com o jogador entre ele e o Lyon, clube do qual ele defende, vai até meio de 2023. O Flamengo está atento, o Flamengo tem senso de urgência. O Paulo Souza precisa de um jogador dessa posição, né? Já deixou bem claro isso com Marcos Braz e Bruno Spindel, e ele é o preferido até porque ele consegue fazer também a função de zagueiro pelo lado direito. É um jogador polivalente, faz a segunda e terceira do meio campo. Eu quero a opinião de vocês sobre o Diego Rossi e Thiago Mendes, coloca aqui nos comentários, e eu lembro todos vocês, hein? Coloca lá, escreve, pode opinar, se é a favor, se é contra. Julião, eu não quero o Diego Rossi, Julião, eu quero o Diego Rossi, Thiago Mendes é bom, é ruim, coloca aqui que a gente está sempre respondendo vocês nos comentários. Beleza? Então essa situação, o Flamengo continua o namoro à distância, mas vai esperar um pouco essa situação aí da penhora e o problema com o Banco Central. Então falamos sobre Alan Patrick, falamos sobre Thiago Mendes, falamos sobre Diego Rossi, Thiaguinho da MLS, o pré-jogo e também a informação do Jonas, né, sobre o Alan, conversando direto com o empresário do Alan Patrick, o André Cury. E falamos também dessa situação do Pedro, né, que o pessoal falando que o Pedro está triste, você viu as fotos aí, então vamos ficar atento. O Flamengo também que daqui a pouquinho deve lançar os relacionados para a partida
contra o Resende. Peço a todos vocês que são inscritos, continue aqui comigo, né? Deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso crescimento. Se você não deixou o like, deixa o like. Nós estamos com um projeto também agora do Fut Night, né, com o professor Pedro Barreto, 3 vezes por semana, a partir depois que passar o carnaval, a gente vai estar fazendo aí a live de 10h30 da noite, 3 vezes por semana. Lógico que também tem jogo, aí tem pré-jogo, pós-jogo. O professor Pedro tem os projetos profissionais dele à parte, eu também faço sempre o pós-jogo e o pré-jogo lá no Paparazzo do Negro 1 e 2. Mas a gente vai estar fazendo lives 10h30 da noite, sensacional, sempre com convidados, pelo menos uma vez por semana no estúdio que o professor Pedro tem. Então é muita coisa bacana, muito projeto vindo bom por aí. Então eu peço para você, meu muito obrigado quem é inscrito. Quem não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe like não só nesse vídeo, mas em todos os conteúdos da Rubro News. É muito importante para o nosso crescimento. Beleza, galera? Então é isso, muito obrigado, saudações rubro-negras e bom carnaval a todos. Um abraço.